Muito bem. Bom dia novamente a todos vocês, meus amores. Vamos agora iniciar um novo módulo da biologia. Semestre passado nós estudamos o reino plant, né? Estudamos o reino metafita. Nesse semestre agora nós vamos estudar na sequência os animais. Na verdade nós já estudamos todos os reinos, está faltando só o reino dos animais, que, como vocês podem imaginar, é um reino muito vasto, né? Que tem uma diversidade de seres vivos muito grande. É tanto que essa parte da biologia chamada zoologia, que estuda os animais, nós dividimos ela em várias aulas. Então, provavelmente nos próximos meses, nós vamos estudar apenas o reino animal. Hoje é uma aula introdutória. Eu vou falar para vocês as características gerais dos animais. Eu vou falar para vocês os grupos que os animais são classificados. Tudo isso na aula de hoje. Tranquilo? Dúvidas já sabem, né? Podem perguntar, fiquem à vontade. Meus amores, aqui eu coloquei para vocês uma frase que ajuda você a memorizar os filos do reino animal. Então, só para que você tenha uma ideia, existem aproximadamente 35 filos no reino animal. 35. Entretanto, no ensino médio, nós estudamos apenas 9. Como é que você vai fazer para se lembrar quais são os 9 filos que nós iremos estudar no ensino médio? Eu coloquei aqui para vocês um macete, um bizuzinho. É uma frase que lhe ajuda a memorizar todos os filos que serão estudados nos próximos dias. Ok? Todos os filos e, claro, a ordem. Porque nós vamos estudar os filos em uma determinada ordem. É muito importante que, além de saber o grupo, o filo, você também saiba a ordem. Beleza? Então, ó, que frase seria essa que vai me ajudar a memorizar todos os grupos de animais, todos os filos? A frase é bem simples. A frase é a seguinte, ó: por certos planos ninfomaníacos, Mário alisou-se, arrependeu-se e quis chorar. É uma frase que de início ela parece não ter sentido, né? Uma frase até de certa forma cômica, engraçada. Mas, depois de repetir algumas vezes, ela vai ficar na sua cabecinha linda. E você pega as iniciais de cada palavra e você vai ter exatamente a inicial de cada um dos filos. Então, ó, por certos planos ninfomaníacos, Mário alisou-se, arrependeu-se e quis chorar. Então, aqui, se você pegar as iniciais, nós teremos os seguintes filos. Nós vamos estudar esses grupos de animais, pessoal, exatamente nessa ordem. Então, a nossa próxima aula vai ser sobre o quê? Porífero, que são as nossas esponjas, ok? Então, aqui, ó, poríferos são as esponjas. Certos, a letra C são os quinidários. Os quinidários, pessoal, são as águas-vivas, as anêmonas do mar, são os corais. Planos, você pega a letra Plá, né? As letras Plá, que vai dar plateumintos. Os plateumintos são vermes de corpo achatado. Aqui o mais conhecido é a planária e também a tênia, a famosa solitária, certo? São vermes. Ninfomaníacos, você pega a letra N e você vai ter nematodas ou nemateumintos, também são vermes, só que são vermes de corpo cilindro, ok? São vermes de corpo cilindro e aqui o mais famoso deles é a nossa querida lombriga. Temos ainda Mário, você pega a letra M de molusco, onde tem aqui os polvos, as lulas, as ostras, os caracóis. Temos ainda, alisou-se, você pega o A de anelídeos. Anelídeos lembra anel. São animais que têm um corpo dividido, pessoal, segmentado, certo? Em metâmeros. Então, esses animais que têm um corpo dividido em anéis, a gente chama de anelídeos. Quais são eles, professor? Vocês conhecem também. É a nossa querida minhoca, a sanguessuga, as nereides, ok? Temos aqui também, ó, arrependeu-se, pega o outro AR, de
artrópodes, aqui, pessoal, no filo dos artrópodes é onde você vai encontrar a maior quantidade de animais, certo? Vamos falar de números aqui, números. Pessoal, hoje nós já catalogamos aproximadamente 1.200.000 espécies de animais. Aí você fala, professor, é muita coisa. Realmente é muita coisa. Só que eu quero falar para vocês que estima-se que existam aproximadamente 10 milhões de animais. Então, o nosso reino, né? Porque o homem está no reino animal, o nosso reino, pessoal, ele é muito diverso, ele é muito amplo, tem muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser estudada. E de todos os filos, aquele filo que apresenta a maior quantidade de seres vivos é o filo dos artrópodes. Os artrópodes, assim como os anelídeos e assim como nós, os cordatos, eles têm um corpo dividido, segmentado. Os artrópodes, para quem não sabe o que é, artrópodes, pessoal, são os insetos. Olha como esse grupo ele é vasto. São os aracnídeos, temos ainda os crustáceos, os quilópodes e os diplópodes. Então, realmente é um grupo muito vasto. Aqui a gente estima-se que tenha de 5 a 10 milhões de seres, de espécies nesse grupo dos artrópodes, de 5 a 10. Hoje a gente só conseguiu catalogar, descrever aproximadamente 800 mil, não chegou nem a 1 milhão ainda. Temos ainda o E de equinodermos. Os equinodermos, pessoal, são as estrelinhas do mar, né? São as bolachas da praia, os pepinos do mar. Os equinodermos, guarde isso aí no seu coração, porque eu vou falar várias vezes. Guarde aí, pessoal. De todos esses filos, de todos os filos, aquele filo que mais se parece com o nosso filo, o filo dos cordatos, é o filo dos equinodermos. Então, professor, quer dizer que de todos esses animais que você falou aí, esponjas, água-viva, tênia, lombriga, lulas, que mais? Meu Deus do céu, sanguessugas, insetos, de todos esses animais, o que mais se parece com a gente são as estrelas do mar, exatamente. Eu vou mostrar para vocês por que as estrelas do mar são os animais que mais se parecem com a gente. E temos aqui no final, chorar, né? Você pega a letra C de cordados. Os cordados, pessoal, é onde o homem se encontra. Os cordados são todos os seres, ó. Aqui entra peixes, aí você vai saindo da água, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que é a nossa classe. Então, essas 5 classes que eu acabei de mencionar tá dentro do filo dos cordados. Tranquilinho? Então, aqui é para você memorizar. Por certos planos ninfomaníacos, Mário alisou-se, arrependeu-se e quis chorar. Show! Características gerais dos animais, pessoal. Aqui eu coloquei só algumas, mas evidentemente tem outras. Então vamos lá. Além da grande diversidade que eu já falei para vocês, os animais, eles são seres eucarióticos. Então todos os animais, eles vão apresentar células com núcleo individualizado por uma membrana chamada carioteca. Os animais, eles também são multicelulares ou pluricelulares. Todo animal, pessoal, não tem exceção. Todo animal, ele é pluricelular. Ele é formado por várias células. Assim como as nossas queridas plantas. Próxima característica do reino Animalia. Os animais, eles se nutrem de forma heterotrófica. Os animais são seres heterotróficos por ingestão. Por que eu estou falando isso? Porque os fungos que nós já estudamos, os fungos também são heterotróficos. Só que os fungos são heterotróficos por absorção. Não sei se vocês se lembram, mas como é que os fungos se alimentam? Os fungos, eles lançam enzimas em cima do alimento, as enzimas digerem aquele alimento e os fungos apenas absorvem os nutrientes. Então, os fungos são heterotróficos por absorção. No nosso caso, no caso dos animais, nós somos heterotróficos por ingestão. Nós ingerimos
engolimos o alimento. Tranquilo? Lembrando que heterotrófico é aquele ser que não produz o próprio alimento. Autótrofo, caso das plantas e algas, são seres que produzem o próprio alimento. Os animais, pessoal, eles também vão apresentar, não está aqui, certo? Mas eu vou falar para vocês, tecido verdadeiro. Os animais, eles têm tecido verdadeiro. Aí tem uma exceção, voltando aqui, pronto. De todos esses grupos aqui, pessoal, o único que não tem tecido verdadeiro são as esponjas. Esponja não tem tecido verdadeiro. Aí você se pergunta, professor, por quê? Você teria que entender a parte embriológica, o desenvolvimento embriológico dos poríferos. Nós vamos ver já, pessoal, que os poríferos, eles não têm a fase de gastrulação. Os poríferos, eles não têm os folhetos embrionários. Portanto, como eles não têm os folhetos embrionários, ele não vai ter tecido verdadeiro. Todos os outros grupos, todos os outros animais apresentam tecido verdadeiro. Professor, o que é que significa dizer que um ser tem tecido verdadeiro? Vamos lá, o que significa dizer que um ser tem tecido verdadeiro? Nós sabemos que tecido é um conjunto de células. Então, tu tem aqui um conjunto de células. Esse conjunto de células pode formar um tecido verdadeiro. Ok? Como assim pode, professor? Os animais não são multicelulares, eles não têm várias células, eles não têm um conjunto de células. Como é que eles não têm tecido? Pessoal, é que para ser considerado um tecido verdadeiro, não basta tu ter um conjunto de células, não. Além de ter um conjunto de células, essas células devem ser especializadas. Professor, traduza. Exemplo para vocês, o nosso sangue. O nosso sangue é um tecido verdadeiro. Por que o nosso sangue é um tecido verdadeiro? Primeiro, o nosso sangue ele é formado por várias células. Segundo, pessoal, as células do nosso sangue elas são especializadas. Tu vai ter célula responsável por carregar os gases, o oxigênio e o gás carbônico. Tu vai ter célula no sangue responsável por fazer a defesa do nosso corpo contra micro-organismos, que são os glóbulos brancos. Tu vai ter célula responsável por evitar hemorragias, que é o caso das plaquetas. Então, o sangue ele é formado por um conjunto de células e cada célula do sangue ele tem uma função específica. Então, por isso que o sangue tem tecido verdadeiro. Todos os animais, eles apresentam tecido verdadeiro, ou seja, muitas células com várias funções. A única exceção são os poríferos, beleza? Outra característicazinha, pessoal, essa aqui é uma apomorfia. Vocês se lembram? Apomorfia é uma novidade evolutiva. É algo que só o grupo possui. Então, estágio de blástula durante o desenvolvimento embrionário. Se você pegar o embrião de um animal, ele vai apresentar esse estágio aqui de blástula. Ok? Todos os animais apresentam blástula durante o seu desenvolvimento embrionário. Todos. Os outros seres vivos, não. Então, é uma característica nossa que nos é marcante, que nos diferencia dos outros seres. Aí você pergunta, professor, que diabo é blástula? Blástula, pessoal, é uma etapa, é um estágio lá no início do nosso desenvolvimento embrionário, do que nada mais é do que uma bola de células com uma cavidade interna. Ok? Imagina uma bola de futebol. Tu tem a bola, né? Tem a parte ali de couro sintético e no interior tu tem o ar. Ela é oca. Então a blástula é como se fosse uma bola de futebol. Ok? É uma bola de células com uma cavidade interna. É uma novidade dos animais, como eu já falei para vocês, uma novidade evolutiva, é uma apomorfia e está presente só no nosso grupo, só no nosso reino. Tranquilo? Outra característica que eu poderia mencionar também, pessoal, é a questão da reserva energética. Reserva energética dos animais, não se esqueça, planta. Reserva energética das plantas, reserva energética de algumas algas é o amido. Então, as plantas armazenam o amido como fonte de energia. No caso dos animais e também dos fungos, a nossa reserva energética é o glicogênio. Ok? A nossa reserva energética é o glicogênio. Alguns animais, eles podem ter também celoma. Professor, o que é celoma? Vou explicar para você já o que é celoma.
Tranquilo? Pessoal, antes dessa aula, seria interessante que a gente tivesse visto um pouquinho antes de embriologia. Não deu, mas na aula eu coloquei algumas coisas aqui de embriologia que você vai começar a entender. Tem coisa de embriologia na nossa aula de hoje. Vamos lá, ó. Continuando com as características gerais dos animais. Isso aqui é muito importante. Esse slide é extremamente importante. Ó, você tem que saber diferenciar isso aqui. Por quê, pessoal? Voltando. Esses filos que vocês estão vendo aqui, eles vão ser diferenciados um dos outros baseando-se nessas características. Então você tem que saber. Ó, sistema digestório. Nos animais tem dois tipos de sistema digestório. Um animal ele pode ter sistema digestório incompleto e ele pode ter sistema digestório completo. Professor, qual a diferença entre eles? Simples. Se o animal apresentar boca e ânus, se tiver boca e ânus, ele vai ter o sistema digestório completo. Então, nós, seres humanos, nós temos sistema digestório completo, porque nós temos boca e ânus. Qualquer animal que também apresentar esses dois orifícios vai ter sistema digestório completo. Entretanto, existem alguns animais que têm sistema incompleto, sistema digestório incompleto. Ou seja, só tem boca. Professor, só tem boca, e aí como é que ele faz? O alimento entra pela boca, ele digere e os resíduos ele elimina pela boca também. Ok? Então não se esqueça, sistema digestório completo são aqueles animais que têm boca e ânus. Completo. Se for incompleto, só tem boca. Outra característica dos animais, pessoal, qualquer dúvida, coloca aí no chat, viu? Eu tô aqui 72 pessoas, tem muita gente. Ó, outra característica em relação ao blastóporo. Blastóporo do embrião. Vendo como a embriologia é muito importante? Deixa eu ver aqui se tem para mostrar para vocês. Pronto, tem, tá aqui, ó. Me disse que tinha uma parte de embriologia. Pronto, pessoal. Olhem para essa imagem aqui que eu vou marcar. Pronto. Ó. Pronto. Essa do centro. Aqui você tem uma das etapas do desenvolvimento embrionário. Todos nós, um dia, fomos embrião, pelo amor de Deus. E todos os animais também. Os animais também passam por esse processo de embriologia. O que acontece, pessoal? Aqui, nós temos a fase de gástrula. Essa fase é extremamente importante. Porque é na fase de gástrula, pessoal, que os nossos folhetos embrionários eles vão ser formados. E são os folhetos embrionários que formam os nossos tecidos. É por isso que as esponjas não têm tecido verdadeiro. Porque as esponjas, elas durante o desenvolvimento embrionário delas, elas não apresentam essa fase aqui de gástrula. Não tem. Então, como elas não têm gástrula, elas não vão formar os folhetos embrionários e, consequentemente, não vão ter tecido. Beleza? Só que o que eu quero mostrar para vocês nessa imagem é essa partezinha bem aqui, ó, de baixo. É o blastóporo. É um orifício. É um orifíciozinho, um blastóporo. O blastóporo, pessoal, ele pode originar a boca ou o ânus. Ok? Então, na gástrula, que é uma das etapas do nosso desenvolvimento embrionário, nós temos o blastóporo. O blastóporo é um orifício que vai originar a boca ou o ânus do animal. Voltando aqui. Então, ó, de acordo com aquele orifício, os animais podem ser protostômios ou deuterostômios. Agora vocês vão aqui tomar um sustozinho. Ó, animais protostômios, estômios é boca. Estômios é boca. Então, proto é primeiro. Então, os animais que são protostômios são aqueles animais que o blastóporo origina primeiro a boca. Ok? Então, os animais que o blastóporo origina primeiro a boca, a gente chama eles de protostômios. Agora, quando o blastóporo, né, esse orifíciozinho aqui, ele origina primeiro o ânus, aí ele vai ser deuterostômios. Ok? Então vamos aqui com calma para que todo mundo entenda. Eu tenho aqui um orifício chamado blastóporo, que está na fase de gástrula. Quando esse orifício origina a boca, eu digo que o indivíduo ele é protostômio.
Quando esse orifício origina primeiro ânus, eu digo que ele é deuterostômios. Estômios é boca, já falei para vocês, ó. Proto é primeiro, então protostômio, primeira boca. Deuterostômio, Deus é segundo, né? Então, segundo a boca, primeiro o ânus, ok? Pessoal, agora, para o espanto de vocês, eu quero saber aqui, botem no chat aí. No nosso caso, o homem, vocês acham que o nosso blastóporo, ele origina primeiro a nossa boca ou o nosso ânus? Nós somos seres protostômios ou deuterostômios? O que vocês acham? Bote aí no chat, por favor, bem ligeirinho. Hein? Vamos lá, pessoal. Ninguém se arrisca. O Jefta diz que o blastóporo origina primeiro a nossa boca. O João Vitor discorda dele, diz que nós somos deuterostômios. O Anthony acha que é o segundo. O Pablo acha que é protostômio. Pessoal, por incrível que pareça, certo? Nós somos seres deuterostômios. Então, quando nós éramos um embrião, o nosso blastóporo, ele originou primeiro o nosso ânus, depois foi que surgiu a nossa boca. Ainda bem que foi assim. Sabe por quê? Porque normalmente quem é originado primeiro é menor e quem é originado depois é maior. Já imaginou se a sua boca fosse pequena e o seu ânus fosse muito grande? Então não seria legal, né? Então ainda bem que é desse jeito. Professor, como é que eu faço para memorizar isso aí? Ó, tem uma palavrazinha aqui, ó, deuterostômios, dá origem primeiro ao ânus, ok? Muito fácil. Protostômios, a boca. Vamos dar segmento aqui. Agora, meus amores, sistema circulatório. Os animais também apresentam um sistema circulatório. Ele pode ser aberto ou fechado. O nosso, já vou dizendo, o nosso sistema circulatório ele é fechado. Por quê? Por que o nosso sistema circulatório é fechado, pessoal? Para ser considerado um sistema circulatório fechado, o sangue ele deve passar exclusivamente dentro de vasos sanguíneos. Então, o nosso sangue, ele só percorre, ele só circula dentro de vasos sanguíneos. O nosso sangue, ele não entra em contato com as nossas outras células. Então, não se esqueça, sistema circulatório fechado é aquele sistema em que o sangue, ele circula através de vasos sanguíneos exclusivamente. Já o sistema circulatório aberto, que é o que ocorre em alguns insetos, por exemplo, nos insetos de uma forma geral, é aquele sistema que o líquido circulatório, ele passa por vasos, mas ele também passa por cavidades corporais. Então, o sangue ele entra em contato com os tecidos do animal. Ok? Sendo assim, sistema aberto, sistema fechado. Desenvolvimento. O nosso desenvolvimento pode ser direto ou indireto. No caso do homem, o homem tem desenvolvimento direto. Professor, como é que eu faço para saber diferenciar os dois aí? Simples. Desenvolvimento direto é aquele que o recém-nascido ele é muito parecido com o adulto. Então, se você pegar uma criança recém-nascida, você vai ver que anatomicamente a criança ela é muito parecida com o adulto. É claro que a criança ela vai crescer, ela vai se desenvolver, mas não há uma transformação com o passar do tempo. Então, o jovem é muito parecido com o adulto, quase idêntico. Nesse caso, o desenvolvimento é direto. E quando é que o desenvolvimento é indireto? O desenvolvimento é indireto quando o ser ele passa por uma transformação, por uma metamorfose. Um exemplo disso, pessoal, é a borboleta. Certo? A borboleta ela tem desenvolvimento indireto. Por quê? Você tem lá, ó, você tem um ovo, né? O ovo vai originar a larva. A larva origina uma estrutura chamada pupa. E a pupa, o adulto. Isso aqui é a borboleta. Então você pega, tem o ovo se transforma em larva. A larva, para quem não sabe o que é a famosa lagarta.
Então, quando você vê uma lagarta, pessoal, a lagarta ali é a fase jovem de uma borboleta. A lagarta é uma fase jovem da borboleta. Essa lagarta, depois de um certo tempo, ela vai se transformar em pupa, né? Vai criar o casulo, vai se transformar em pupa e depois em um adulto, que é a borboleta. Então, se tu comparar uma lagarta com uma borboleta, um ser jovem com um ser adulto, é completamente diferente. Então, nesse caso, o desenvolvimento ele é indireto. Tranquilo? Entendido aí, né? Pronto. Aí vamos pegar aqui os insetos. Os insetos, eles têm todos os dois tipos de desenvolvimento. Nós temos os insetos que são ametábolos. Pessoal, metábolo tem a ver com transformação. O A significa não. Então, tem alguns insetos que não sofrem transformação, não sofrem metamorfose. Eles têm desenvolvimento direto. E tem, professor? Tem. Um exemplo é a traça do livro. Se tu pegar uma traça de um livro, uma jovem, e comparar com uma adulta, pessoal, elas são exatamente iguais. Então, nesse caso, a traça, que é um inseto, é um ser ametábolo. Ele tem desenvolvimento direto, não passa por transformações ao longo do tempo. Já, se você pegar o gafanhoto, o gafanhoto, pessoal, ele é hemimetábolo. Hemi é metade. Metábolo é transformação. Então, ele vai sofrer pequenas alterações com o passar do tempo. Um gafanhoto jovem, por exemplo, ele não vai ter asas. Um gafanhoto jovem, ele não vai ter os órgãos reprodutores desenvolvidos. Com o passar do tempo, ele vai sofrendo pequenas alterações. Então, ele sofre uma pequena metamorfose. Nesse caso, eu digo que ele é hemimetábolo. E tem o holometábolo. Esse prefixo holo significa todo. Então, holometábolo é aquele indivíduo que sofre um processo de transformação completo. É o caso que eu acabei de explicar para vocês da borboleta. Tranquilo? Vamos lá. Aqui, ó, embriologia. Pessoal, aqui nós temos as nossas fases embrionárias, ó. Presta atenção, nós temos aqui a fecundação, quando o espermatozoide do papai encontra o óvulo da mamãe, se juntou o material genético, né, ocorreu a fecundação, surge o zigoto, ou célula-ovo, que é a nossa primeira célula. Um dia, todos nós fomos uma única célula, só uma célula. Essa célula começa a se dividir, começa a sofrer segmentação, surge a mórula. A mórula é uma das etapas do nosso desenvolvimento embrionário. É uma das primeiras etapas. Professor, o que é a mórula? A mórula, pessoal, é uma bola maciça de célula. Ela não é oca, não. É uma bolazinha maciça de célula. É como se fosse, por exemplo, uma bola de sinuca. Ela é maciça, cheia de célula. Certo? Depois, essa mórula passa por um processo de transformação e ela se transforma em blástula. Olha aqui que eu falei para vocês, ó. A blástula, ela já vai ser oca. As células que estavam no centro, elas vão para as extremidades. Então, a blástula, ela é oca. Essa blástula, ela começa a sofrer uma invaginação. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo visualizar aqui a blástula, aqui embaixo. Ela sofre uma invaginação. Quando ocorre essa invaginação, a gente tem a terceira etapa, que é a gástrula. E, por fim, não menos importante, nós temos a neurula, que é quando começa a surgir, pessoal, o nosso tubo neural. Tranquilo? Muito bem. Lembrando que dessas 4 fases que eu acabei de mencionar aqui para vocês, muito cuidado com a gástrula. É nela que surgem os folhetos embrionários, é nela que vai surgir os nossos tecidos. Quais são os folhetos embrionários, professor? Faz horas que você fala em folhetos embrionários. Pessoal, o folheto embrionário é o que vai originar os nossos tecidos e os nossos órgãos. Nós temos um ser, ele pode ter até 3 folhetos embrionários, certo? Quais são os 3 folhetos embrionários? Ectoderme, de fora para dentro. Ectoderme, mesoderme e endoderme. Então, se eu perguntar na prova, quais são os folhetos embrionários de fora para dentro? Ectoderme, mesoderme e endoderme. Tranquilo? Aqui nós temos ó, o arquêntero. O arquêntero é um intestino primitivo. Isso aqui vai originar o nosso intestino. Ok? Muito bem. Planos de simetria do animal. Planos de simetria do animal, pessoal. Vamos lá. Existem 2 tipos básicos de simetria. 3, aliás. O animal ele pode ser assimétrico, quando ele não tem nenhuma simetria. Já eu mostro para vocês, eu acho que tem mais adiante. Que é o caso das esponjas. Se tu pegar uma esponja, pessoal, a esponja ela não tem simetria nenhuma, ela nasce toda torta. Então, o animal ele pode ser assimétrico, quando não tem nenhuma simetria.
O animal, ele pode apresentar vários planos de corte. Professor, que diabo é isso, professor? Ou aula difícil essa de hoje, mas é assim mesmo. Depois você vai ter que rever essa aula. E, se possível, assistir outras videoaulas no YouTube. Pessoal, existem alguns animais que tu pode fazer vários cortes nele, vários. E sempre que tu faz esses cortes, ele vai originar duas partes iguais. Então, quando o animal tem... É como uma pizza. A pizza, você não corta ela em vários pedaços, cada pedacinho não é igual? Pronto, é a mesma coisa. Então, quando o animal possibilita vários cortes, vários planos de corte, a gente chama essa simetria de radial. É o que acontece, por exemplo, com a estrela do mar. Se tu pegar uma estrela do mar, ela vai ser pentarradial. A estrela do mar, ela tem 5 planos de cortes diferentes. Então, tem 5 maneiras diferentes de tu cortar a estrela do mar e ela ter 2 partes iguais. E tem a última simetria, que é a simetria bilateral, que é a nossa. O que é simetria bilateral? Bi é 2, né? Então, simetria bilateral é aquela simetria que tu tem um plano de corte só, que divide o animal em 2 partes iguais. Então, se tu pegar o homem, pessoal, só tem uma maneira de você cortar o homem em 2 partes iguais. É nesse sentido aqui, ó. Nesse sentido aqui, na vertical. Se você fizer qualquer outro plano de corte, tu não vai ter 2 partes iguais. Tu vai ter partes diferentes. Então, o homem, como tem um plano de corte, dividindo em 2 partes iguais, eu digo que o homem ele tem simetria bilateral. Tranquilo? Celoma. Celoma, pessoal. Vamos lá, explicar aqui para vocês o que é celoma. O celoma é uma cavidade. Aí você tá pedindo para me repetir. Vou repetir essa partezinha da simetria, não é isso? Pessoal, essa parte da simetria, ela é bem tranquila. Realmente é muito fácil. Então vamos lá, simetria. Se o animal não tiver simetria, é o caso da esponja. Pegar uma esponja, ela vai crescer em todas as direções. Então, a esponja, pessoal, ela não tem simetria. Claro, alguns tipos de esponja. Tá? Deixa eu até aqui, porque de repente... Normalmente, as esponjas, elas não têm simetria. Certo? Elas são assimétricas. Porque elas crescem de forma desordenada, desorganizada. Só que tem animais que apresentam simetria. Quais são os 2 principais tipos de simetria? A simetria radial e a simetria bilateral. O que é a simetria radial? A simetria radial, quando o animal apresenta vários planos de corte. É como se tu pudesse fazer com o animal igual tu faz com a pizza. A pizza, tu corta ela de várias maneiras e sempre tu vai ter 2 pedaços iguais. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu desenhar aqui. Tá aqui a pizza. Lindona. Se tu cortar assim, ó, tu vai ter 2 pedaços iguais. Se tu cortar nesse outro sentido, 2 pedaços iguais. Se tu cortar assim, mais 2 pedaços iguais. Então a pizza, ela tem vários planos de corte. Alguns animais, isso também acontece. Tem alguns animais que têm vários planos de corte. Tem várias formas de tu cortar ele que resultam em 2 partes iguais. Esses animais são chamados de simetria radial. No caso da estrela do mar, é pentarradial, porque ele vai ter 5 planos de corte. Existem 5 maneiras de tu cortar uma estrela do mar e obter 2 partes iguais. No nosso caso, pessoal, nós não temos vários planos de corte, não. Nós só temos um plano de corte que possibilita dividir o nosso corpo em 2 partes iguais, que é essa aqui, ó. Se você fizer qualquer outro corte, era bom se tivesse um homem aqui, meu Deus do céu. Tem? Tem não. Ó, eu vou desenhar aqui, vai ficar lindão. Meu Deus do céu, que coisa linda. Pronto. Olha aí, pessoal. Então aqui o homem, a única maneira de você dividir o homem em 2 partes iguais é através de um plano nesse sentido aqui, ó. Então, como o homem só tem um plano de corte que divide ele em 2 partes iguais, a gente diz que o homem tem simetria bilateral. Tranquilo? Se você fizer outro corte no homem, tu vai ter 2 partes diferentes. Se tu cortar aqui, ó, cortou aqui no meio, a parte de cima é diferente da de baixo.
Se tu cortar aqui assim, passando pelas duas orelhas, ó, cortando aqui, passando pelas duas orelhas, a parte da frente vai ser diferente da parte de trás. Ok? Então, a única forma é realmente aqui, ó. Belezinha? Agora vamos para celoma. Pessoal, essa palavra ela vai aparecer muito, aparece em prova. Então, vamos lá. Celoma. O que diabo é um celoma? Primeiro, celoma é uma cavidade corporal. Tranquilo? Celoma é uma cavidade corporal. É no celoma, pessoal, que os nossos órgãos eles estão acomodados. Tem o coração, os pulmões, o fígado, os rins, enfim. Então, é nessa cavidade interna que os nossos órgãos estão acomodados que você tem um celoma. O celoma é a cavidade interna propriamente dita. Pegar um peixe, tu abre o peixe, tu tem lá as vísceras do peixe. Aquele espaço ali onde está as vísceras do peixe é o celoma. Pega uma galinhazinha, né? As meninas aí que ajudam as mães em casa. Tu corta a galinha, aí você tira ali as vísceras da galinha, né? As tripas. Aquele espaço ali onde está as tripas da galinha, aquilo ali é o celoma. Tranquilo? Dito isso, você já sabe que celoma é uma cavidade onde os órgãos vão ficar acomodados. Dito isso, vamos com calma, pessoal. Com calma. Ó, para que o animal seja classificado como celomado ou não, é necessário que ele tenha os 3 folhetos embrionários. Voltando, vamos lá. Quais são os 3 folhetos embrionários? Ectoderme, mesoderme, endoderme. Onde esses 3 folhetos embrionários são produzidos? Onde eles se originam? Na fase de gástrula. O que é que esses 3 folhetos embrionários vão originar? Esses 3 folhetos embrionários vão originar os nossos tecidos e, consequentemente, os nossos órgãos. Um animal que tem 2 folhetos embrionários, eu chamo ele de diblástico. Ele tem 2. É só um animal, pode ter só 2? Pode. A água-viva, por exemplo, os quinidários, só tem 2. Então, ele é diblástico ou diploblástico. Um animal que tem 3 folhetos embrionários, que é a maioria dos animais, os animais que têm 3 folhetos embrionários, a gente chama ele de triblásticos. Nós somos triblásticos. Nós temos os 3. Professor, tem algum animal que não tem nenhum folheto embrionário? Coloca aí no chat, por favor. Pessoal, tem algum animal que não tem nenhum folheto embrionário? Coloca aí no chat, por favor. Bem ligeirinho. Eu já falei na aula de hoje. Eu já falei mais de uma vez na aula de hoje. Sim, pessoal, tem um animal que não tem. Exatamente, João Vitor. Exatamente. As esponjas. As esponjas não têm tecido verdadeiro. Por quê? Porque elas não têm a fase de gástrula. Então, elas não vão originar os folhetos embrionários e, consequentemente, ela não vai ter tecido. Então, como é que eu classifico as esponjas? As esponjas, pessoal, elas são ablásticas. O A não é não, então esponjas são seres ablásticos, não tem folheto embrionário. As águas vivas, os quinidários, os corais, eles são diblásticos. Os quinidários, pessoal, quais são os 2 que vai ter nas águas vivas? Vai ter o externo, a ectoderme, e o interno, a mesoderme. O do meio não tem. Os outros animais são triblásticos, vão ter os 3. Então, esses animais que têm os 3 folhetos embrionários, olhe para cá, ó. Olhe para cá. Agora você vai prestar atenção à questão do celoma. Para mim classificar o animal como celomado, acelomado ou pseudocelomado, eu tenho que prestar atenção nos 3 folhetos embrionários. Esses 3 animais aqui, ó, o animal que é acelomado, pseudocelomado e celomado, ele tem os 3 folhetos embrionários. Só que tem um detalhe, você nunca mais vai esquecer. Nunca. Pessoal, por favor, é uma das partes mais importantes da nossa aula de hoje. Definição de celoma. Celoma é uma cavidade interna dos animais. Só que você tem que saber mais, não é só isso não. O celoma, guarde no seu coração. Para ser considerado celoma, tu tem que ter uma cavidade revestida apenas por mesoderme. Eu vou repetir. Celoma é uma cavidade, é um buraco, é um espaço. Só que essa cavidade, obrigatoriamente, ela deve ser revestida exclusivamente por mesoderme, que é a do meio, né?
o folheto embrionário do meio, mesoderme. Então, observem aqui, ó. Esse de azul, que vocês olhem para cá, o acelomado. Esse de azul aqui é a ectoderme, certo? Esse amarelo é a endoderme. Esse rosa aqui é a mesoderme. Então, tem os 3 folhetos embrionários. Professor, e esse buraquinho aqui? Isso aqui, pessoal, é o tubo digestivo do animal. Isso aqui não é o celoma, não. Cuidado para não confundir tubo digestivo com celoma. Então, observem, pessoal, que nesse caso aqui, tu não tem uma cavidade, tu não tem um buraco. Olha a mesoderme de rosa. A mesoderme, ela preenche completamente o espaço aí. Não tem nenhum buraco. Então, por isso que esse animal, ele é acelomado. Já já vou mostrar para vocês quem são os acelomados, quem é que não tem celoma. Os plateumintos, os animais de corpo achatado. Isso é lógico, né? Ele tem um corpo achatado, não tem como ter uma cavidade interna. É o caso das planárias, é o caso das solitárias, das tênias, beleza? Agora, venha para cá, ó. Pseudocelomado. Pseudo é falso. É aqueles animais que têm uma cavidade. Olha aqui, ó. Vamos lá, de novo, olha para cá. O azul, ectoderme. O rosa, mesoderme. O amarelo, endoderme. Essa bolinha aqui que está dentro do amarelo, isso aqui é o tubo digestivo. Só que agora observe que apareceu uma outra cavidade aqui, pessoal. Olha eu marcando ela aqui, ó. Essa outra cavidade seria um celoma. Por que não é celoma? Muito simples. Se você observar essa outra cavidade, ela está em contato com a rosa, que é a mesoderme, e ela também está em contato com a amarela, que é a endoderme. E para ser celoma, pessoal, tem que ser completamente revestido por mesoderme. Não pode ser revestido por endoderme. Por isso que aqui é um pseudoceloma. Quem são os pseudocelomados? São os nemateumintos, as lombrigas, os animais de corpo cilindro. Eles têm lá uma cavidade, só que a cavidade não vai ser completamente revestida por mesoderme. Vai ter uma parte que vai ser revestida por endoderme. Por isso que não é celomado. Ah, boa pergunta, Pablo. O Pablo está perguntando aqui, ó. Professor, se as esponjas não têm folhetos embrionários, ou seja, tecidos verdadeiros, isso não tiraria as esponjas do reino animal? Não. Não porque... Não sabe por quê? Porque as esponjas têm muitas características que as possibilita colocar no reino dos animais, como, por exemplo, ó, voltando aqui, ó. Aqui, as esponjas, elas são eucarióticas, as esponjas, elas são multicelulares, as esponjas, elas são heterotróficas, as esponjas, elas apresentam blástula. Ó, esponja tem blástula. Esponja tem blástula. Todo animal tem blástula. A característica principal dos animais é ter blástula. O que a esponja não vai ter é gástrula. Ok? Voltando aqui. Muito bem. Agora o celomado, pessoal. Olha que interessante aqui no celomado. É o nosso caso. Nós somos celomados. Ó, o azul, o externo, ectoderme. O róseo, mesoderme. O amarelo, endoderme. Dentro do amarelo, o nosso tubo digestivo. Agora, observe que tem um espaçozinho aqui, ó. Dos dois lados. Estão vendo que tem uma cavidadezinha de um lado e tem uma cavidadezinha do outro lado. Se você observar agora essa cavidade, pessoal, vocês vão perceber que essas duas cavidades que estão lá nos dois lados, elas são revestidas apenas por mesoderme. Observe que essa cavidade está em contato só com o róseo. Então, como ela está em contato só com a mesoderme, esses animais são celomados. Beleza? Pronto. Aqui isso aqui responde um pouco o que o Pablo acabou de perguntar. Ó, vamos lá, pessoal. Zoologia é o estudo dos animais. Aí nós temos, ó, na zoologia, os protozoas, que são considerados os primeiros animais. Quem são os protozoas? São os protozoários. Os protozoários nós sabemos que são unicelulares, eles são eucariotos, heterótrofos, com movimento ou imóveis, locomoção através de cílios, flagelos ou pseudópodes, vivem em ambientes aquáticos, micropredadores, saprófiticos, parasitas, pessoal. Então, nós temos aí na zoologia, quando você começa a estudar a zoologia, você estuda os protozoas, que são os protozoários, que são considerados os animais primitivos, os primeiros animais. Depois, ó, Pablo, nós temos, dentro do reino dos animais,
o parazoa. Para quer dizer a parte, paralelo. Quem são o grupo dos parazoas? As esponjas. Por que as esponjas é considerado um grupo à parte dos animais? Porque elas não têm tecido verdadeiro. Ok? Todos os outros animais que têm tecido verdadeiro, a gente chama de metazoa. Beleza? Então, do mesmo jeito que lá nas plantas, a gente dizia que o reino plant poderia ser chamado de metafita, nos animais, o reino animalia pode ser chamado de metazoa. Só que quando você fala que o reino animal é o reino metazoa, você está excluindo as esponjas. Então, não é legal, porque esponja é sim um animal. Beleza? Então, parazoa é aqueles grupo de animais que está à parte do reino dos metazoas, porque não tem tecido verdadeiro. Então, aqui nós temos, invertebrados. Nós temos os protozoários, são invertebrados, no reino protista. O parazoa, as esponjas, são invertebrados. E nos metazoas nós temos os plateumintos, até os equinodermos, são invertebrados. Os cordados são os animais que apresentam notocorda. Pessoal, isso aqui é importante. A notocorda, pessoal, todo animal que é cordado, presta atenção, todo animal que é cordado apresenta notocorda durante o seu desenvolvimento embrionário. Em algum momento do seu desenvolvimento embrionário, nós, um dia, tivemos notocorda. Professor, cadê ela? A nossa notocorda, pessoal, ela foi substituída pela nossa coluna vertebral, ok? Cuidado, eu não estou dizendo que a notocorda originou a coluna vertebral, não é isso não. Eu estou dizendo que a notocorda ela foi substituída pela nossa coluna vertebral. Beleza? Qual é a função da notocorda? Basicamente a mesma da coluna vertebral, dar sustentação para o animal. Aí nós temos os animais que são vertebrados, animais com notocorda, seguido por uma coluna vertebral. Então, o que é um cordado? É aquele animal que em algum momento da sua vida teve notocorda. O que é um vertebrado? Vertebrados são animais com notocorda, seguida por uma coluna vertebral. A notocorda ela vai ser substituída pela coluna vertebral. Aqui você já sabe que é um ser eucarioto, né? Os animais são seres eucariotos, vocês já sabem por quê. Pluricelulares, vocês também já sabem. Organização do corpo dos animais, isso aqui já expliquei também, mais ou menos. A simetria, já expliquei, pessoal, eu coloquei tudo no slide. Esses slides aqui da aula de hoje, eles estão perfeitos. Perfeito. Então, qualquer dúvida é só você ir no slide. Simetria, pessoal, é a divisão imaginária do corpo de um animal em metades opostas que devem ser semelhantes. Então, quando tu divide o animal em duas partes iguais. Os animais podem ser assimétricos, como algumas esponjas, não tem simetria. Eles podem ter simetria radial, como é o caso aqui, nesse exemplo aqui, ele está dando um exemplo da anêmona do mar. Certo? Pólipo, na verdade, é um pólipo, é um quinidário. Aqui é um quinidário. Então, esse animal aqui, ele tem simetria radial. O corpo dele tem vários planos de corte. Existem várias possibilidades que eu posso cortar o corpo desse animal em partes iguais. E nós temos os animais que são bilatérios, que é o nosso caso. São aqueles animais que só tem um plano de corte. Só tem uma possibilidade de você dividir ele em duas partes iguais. Simetria bilateral. Aqui, mais uma vez. Aqui é a questão da metamerização, é a divisão do corpo, pessoal. Alguns animais têm um corpo segmentado, dividido em compartimentos. É o caso, por exemplo, das minhocas. Se tu pegar uma minhoca, quem pesca, né? Eu gostava muito de pescar, agora não tenho mais tempo. Se tu pegar a minhoca, tu vai ver que ela tem um corpo dividido em vários segmentos. Aqueles segmentos a gente chama de metâmeros. Por isso, metameria. Okay? O que é metameria? São animais que têm um corpo dividido em metâmeros. O corpo segmentado. Além da minhoca, nós temos as sanguessugas, que pertencem ao mesmo filo. Nós temos também alguns insetos, vão ter metameria, corpo dividido em partes. Os cordados também têm metameria, no caso, os mamíferos, né? Os mamíferos têm metameria, beleza? Ametaméricos são aqueles que não têm simetria bilateral. Daqui, Ametaméricos são aqueles que não têm simetria bilateral. Não possuem metameria. Beleza? Vamos lá, vamos aqui por partes, Metameria, corpo dividido em segmentos ao longo do seu eixo antero-posterior.
aumenta a capacidade de locomoção. Então, você ter o corpo dividido em segmentos aumenta a sua capacidade locomotora. Vocês já devem ter visto como é que uma minhoca se locomove, né? Geralmente está associado com a simetria bilateral. Então, normalmente, não é sempre, normalmente, um animal que tem simetria bilateral, ele também vai ter o corpo dividido, segmentado. É o nosso caso. Então, aqui, ó, metameria homônima. Metâmeros idênticos, é o caso da minhoca, ó, ela tem o corpinho dividido em metâmeros idênticos, do mesmo tamanho. Metameria heterônoma, quase não sai. Metâmeros diferentes ao longo do corpo, cefalização, seguida pela diferenciação metamérica do corpo, é o caso dos insetos. E nós temos aqueles que são ametaméricos, possuem simetria bilateral, mas não têm o corpo dividido. É o caso dos moluscos. Embriologia já disse, né? Coloque aí, vamos lá, pessoal. O que é um animal diblástico? Ó, animal diblástico. Embriologia, número de folhetos embrionários. Quais são os folhetos embrionários? Ectoderme, mesoderme, endoderme. Onde é que eles se originam? Na gástrula. O que é que eles vão formar? Eles vão formar os nossos tecidos, os nossos órgãos. Um animal que não tem folheto embrionário, ele é ablástico. Exemplo, esponjas. Animal que tem 2 folhetos embrionários, diblástico. No exemplo, os quinidários, eles só vão ter ectoderme e endoderme, não tem a do meio. E os animais que são triblásticos, que é a grande maioria, tem os 3 folhetos embrionários, ecto, meso e endoderme. Aí aqui a presença de celoma, já expliquei para vocês o que é, né? Olha aí, pessoal, mais uma vez, ó. Aqui eu tenho os 3 folhetos embrionários. Mas se você prestar atenção, olha o róseo. O róseo ele é completamente ele é preenchido, né? Ele é maciço. A mesoderme aqui, ó. A mesoderme ela é maciça, não tem uma cavidade. Nesse caso a gente chama a mesoderme de mesênquima. OK? Então, como não tem uma cavidade, a mesoderme não origina a cavidade, não origina o celoma, ele é acelomado. Aqui, ó, nesse caso, olha a mesoderme de róseo. A mesoderme que origina uma cavidade, só que essa cavidade, além de estar em contato com a mesoderme, também está em contato com a endoderme. Então, é um falso celoma, pseudocelomado. O verdadeiro celoma é esse que está aqui embaixo. Já expliquei para vocês, né? Olha aqui, a mesoderme origina 2 cavidades. E cada uma dessas cavidades está revestido só pela mesoderme. Explicando direitinho. Celoma. Ah, isso aqui pode aparecer na prova de vocês, pessoal. Pode aparecer na atividade, ó. Origem do celoma. Você já sabe que o celoma ele vai se originar da mesoderme, mas ele pode se originar de 2 partes diferentes. Ó, vocês estão vendo aqui? Nós temos, ó, de vermelho a ectoderme, certo? Vermelho a ectoderme, de verde a endoderme e de azul a mesoderme. Observe aqui o de azul a mesoderme, que tem um orifíciozinho, ó. Esse orifíciozinho aqui que está sendo originado na mesoderme é o celoma. Aí tem 2 formas do celoma se originar, pessoal. O celoma, ele pode se originar do arquêntero. Olha aqui, o arquêntero, eu já falei para vocês, essa cavidade aqui do meio, ó. Essa cavidade do meio é o arquêntero. O arquêntero vai dar origem ao nosso intestino, ao nosso estômago, ok? Então, esse arquêntero aqui, na parte superior, ele pode originar a mesoderme e, consequentemente, originar o celoma. Então, quando o celoma se origina do arquêntero, a parte superior do arquêntero, eu chamo esse celoma de enterocelia, enterocelomado. O animal é enterocelomado. Então, deixa eu ir aqui com calma que eu estou vendo que estou indo muito rápido. Vamos lá. Estou indo muito rápido, pessoal. Presta atenção. Você tem o arquêntero, que é o nosso intestino primitivo. Quando o celoma se origina do arquêntero, a parte de cima do arquêntero, olha aqui, ó, o celoma, o azulzinho está se originando da parte de cima do arquêntero. Quando isso acontece, eu digo que o celoma, o animal, ele é enterocelomado, porque o seu celoma se originou do arquêntero, enterocelomado, enterocelia, ó, formação do celoma por evaginação da parede do arquêntero. Agora,
Se o celoma se origina por divisão da mesoderme, olha aqui, ó, tá aqui a mesoderme de azul, observe que o celoma está se originando da divisão da mesoderme. Nesse caso, é esquizocelia. Ele é esquizocelomado. Esquizo é divisão. Então, esquizocelia, o que seria a formação do celoma a partir da frente do mesoderma. Tranquilo? O blastóporo, você já sabe a abertura do arquêntero. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Isso aqui também eu já expliquei para vocês, pessoal. Ó, protostômios, o blastóporo vai originar quem? Proto, a boca. Depois, o ânus. Aí tem aqui uma curiosidade, ó. Sempre esquizocélicos, endoderme próxima ao blastóporo. Show. Deuterostômios, ó, o blastóporo vai originar primeiro o ânus.